Olá, meus amigos, boa noite a todos. Estamos aí em mais uma quarta-feira de nossos estudos, apresentando sempre um tema para nossa reflexão, uma mensagem rápida, uma mensagem simples, mas de profunda importância para nossas vidas, a fim de que possamos estar sempre atentos naquilo que a vida nos convida a exercitarmos os ensinamentos que nós temos recebido, a vivenciarmos verdadeiramente aquilo que temos aprendido. Hoje nosso tema é consciência. É consciência do que conhecemos e consciência daquilo que devemos fazer. Então nós achamos uma mensagem lá no Vinha de Luz de Emmanuel, muito bacana, aquele livro Vinha de Luz, na lição 131. Então tem uma mensagem intitulada Consciência, que nós vamos trabalhar ela aqui hoje. Antes, porém, está aí o nosso WhatsApp na tela, para que você sempre tenha em mãos, comunique conosco, mande principalmente aí os nomes de pessoas para tratamento, que fazemos uma oração aqui no final, no encerramento do trabalho, e encaminhamos também para o nosso trabalho presencial, toda segunda-feira às 20 horas, aqui em Sobradinho, na quadra 4, área especial número 3, onde tem uma equipe que faz o trabalho também de vibração à distância, diante dos problemas apresentados. Naturalmente, todos os trabalhos que nós desenvolvemos tem equipe espiritual que acompanha, que coordena e dirige todas essas atividades em favor do nosso público, em favor de toda a nossa equipe. Tá bom? Vamos colocar na tela a passagem do Evangelho que Emmanuel
abre a mensagem, faremos a nossa oração e depois voltamos aqui na leitura para apreciarmos essa mensagem curta hoje, mas de profunda importância para nós, para a nossa vivência. Muito bem. Consciência, guardando o mistério da fé numa consciência pura. Paulo, 1 Timóteo 3:9, capítulo 3, versículo 9. Guardando o mistério da fé numa consciência pura. Convidamos a todos a orarmos nesse momento, te pedindo, Senhor, e aos amigos espirituais que nos acompanham nesse trabalho, que acompanha cada lar que conecta conosco, não só nesse trabalho, nesse momento, mas durante a semana, nas gravações que ficam, te pedindo, Senhor, a proteção para cada lar, para cada pessoa que acompanha esses estudos, para os nossos irmãos em sofrimento, aqueles que nos chegam através dos nomes que colocamos para o tratamento à distância. Permita que a nossa noite seja uma noite de alegria espiritual, que os problemas apresentados, não só as nossas vidas, mas todos aqueles que têm sofrido na face da terra e no plano espiritual, possam ser acalentados pelo teu amor, pelo amor de Mãe Maria Santíssima, que suas vibrações, o seu amor, as suas energias, a sua luz, possa chegar em cada coração. Graças te damos e que assim seja. Muito bem. Emmanuel, ele então inicia essa mensagem quando ele trata da consciência da seguinte maneira. Vamos começar. Curiosidade ou sofrimento oferecem portas à fé. Curiosidade ou sofrimento oferecem portas à fé, mas não representam o vaso divino destinado à sua manutenção. Todos nós, aquele velho ditado que nos chega, você vai pela dor ou pelo amor. Então a curiosidade de buscar conhecimento, fontes superiores ou sofrimentos, que muitas das vezes é o que mais funciona para nós, é quando buscamos a Deus, nosso Pai, buscamos a casa religiosa, buscamos estudos do Evangelho e suas mensagens complementares através dos livros publicados pelos médiuns. Infelizmente, muitos de nós, na sua maioria, nós não somos tocados pelo amor, por essa curiosidade, aquela vontade de conhecer, de crescer, de entender. Por isso ainda nos encontramos num mundo de prova e expiação, num mundo de sofrimento. Quando falamos assim, parece masoquismo, não é. Nós temos que ser realistas. O nosso mundo, como Jesus nos mostrou, o meu reino não é daqui. Ele quis dizer que esse mundo é um mundo de sofrimento. Não é um mundo de paz e felicidade. Devemos buscar, exercitar. Mas a nossa vida ela é recheada de dor, de sofrimento, porque é a maneira que nós somos mais tocados. Por isso que Emmanuel fala, curiosidade, vamos colocar de novo aí, Matheus, curiosidade ou sofrimento oferecem portas à fé. Depende de nós na nossa postura, mas não representam um vaso divino destinado à sua manutenção. E olha o que ele vai falando aqui, ó. Em todos os lugares observamos pessoas que, em seguida
a grandes calamidades da sorte, no corre-corre da vida, no dia a dia nosso, nos acontecimentos, né, normais da nossa vida, normais para nós que somos espíritos inferiores, estamos nesse mundo de prova e expiação. Então, nós somos rodeados por problemas, que ele chama aqui de grandes calamidades, individuais e coletivas, ao seu redor e ao redor do mundo. Aí ele fala, ó, aconteceu esses processos, correm presurosos aos templos ou aos oráculos novos, manifestando esperança no remédio das palavras. Nós corremos atrás. A imagem até ajuda aí. A gente vai rezar, lembra de Deus, de Jesus, lembra dos espíritos, lembra das casas religiosas. Nós vamos atrás de recurso para sanar os nossos problemas. E ele fala, né? Muitas das vezes, na esperança no remédio das palavras. A gente quer ouvir. Aí o que ele fala? O fenômeno, entretanto, muitas vezes é apenas verbal. E que, aliás, é o nosso grande problema. O que lhes vibra no coração é o capricho insatisfeito ou ferido pelos azorragues de experiências cruéis. Então ele está mostrando para nós duas realidades. Está mostrando para nós que muitas das vezes nós vamos no ditado popular, no oba-oba. Nas informações de alguém que falou que melhorou em tal local, fez isso, fez aquilo, foi em tal instituição e se julga ter resolvido o seu problema. Mas carregamos algo dentro de nós. Está ferido. Nossa vida, para nós, para a espiritualidade, eles sempre falam que uma existência nossa é diminuta. É um segundo diante da eternidade. Para nós é longo. 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90 anos. Para nós é muito longo. E a nossa dimensão mental do tempo é doloroso. Então a vida toda, como se fosse algo grande, longo, para as questões espirituais. E os espíritos já nos afirmaram que a nossa existência ela é diminuta diante da eternidade, diante do plano espiritual. Então a nossa mente está presa nesse tempo, no nosso relógio cronológico, que compreende 24 horas por dia. A espiritualidade superior não está presa nesse tempo. Lógico, a reunião na instituição começa às 20 horas tal dia. Lógico, a espiritualidade vai acompanhar, vai respeitar esse horário que está estabelecido também. Nossos trabalhos realizam de tal hora, lógico, normal. Porque por conta do nosso tempo. Então a nossa dimensão de tempo e de vida, uma vida longa, porque é o nosso tempo materializado dentro do tempo cronológico de nós encarnados. E carregamos então essa ferida, essas experiências cruéis, como ele coloca aí, por longo tempo. Mas que são diminutas, gente, diante da vida e diante das necessidades espirituais que necessitamos. Nosso tempo de erro é muito grande. São muitas e muitas e muitas encarnações. E a vida nossa, às vezes, ela é agoniada dentro de um tempo, ela é corrida, pode ver.
Muitos de nós é corrido, é todo o tempo acontecendo isso, acontecendo aquilo, nos exigindo postura, conduta, correção. Normal para nós que erramos tanto e muitas das vezes, junto à espiritualidade superior, pedimos uns acontecimentos dessa natureza devido ao tempo, para ganhar tempo dentro do nosso tempo cronológico. É por isso que tem pessoas que levam a vida com mais tranquilidade dentro da visão material. E muitos de nós, uma vida corrida, cheio de tarefas, cheio de problemas, cheio de situações. Você resolve um problema, surge outro. Porque pedimos que acontecesse assim. Para que o tempo que temos de vida aqui na Terra possamos avançar ao máximo, aproveitar ao máximo. Só que para isso acontecer, não vamos entender nessa mensagem, é preciso vivenciarmos esses ensinamentos com seriedade. Não ficarmos presos ao campo das palavras, o oba-oba do dia a dia, mas que possamos levar esses conteúdos espirituais verdadeiramente a sério. Na sequência, Emmanuel fala assim, ó: claro que semelhante recurso pode constituir um caminho para a edificação da confiança, sem ser, contudo, a providência ideal. Então, mesmo esses, senão a vida seria inútil, mesmo esses que levam numa tranquilidade maior, que busca pelo imediatismo, as instituições, as orações, só na hora da maior agonia. Ele fala que esse caminho, esse movimento, pode ser um caminho edificante. Não é o ideal. Sem ser, contudo, a providência ideal. Então, isso inclusive serve para nós não julgarmos. Já falamos aqui de julgamento, a gente não tem que julgar de jeito nenhum. Mas não julgarmos as pessoas que levam essa vida mais, entre aspas, mais tranquila, sem tanto compromisso no campo espiritual, como se aquilo não tivesse valor nenhum. Nós não sabemos o compromisso, a ficha reencarnatória de ninguém. A nossa, nós já estudamos aqui, é preciso estudar todo dia os acontecimentos do dia para avaliarmos esses conteúdos. Nós já falamos aqui, qual foi o meu programa reencarnatório para o dia de hoje? Hoje é dia 30, né? Dia 30 de abril. É o que aconteceu contigo. Qual foi o seu comportamento a cada momento, a cada segundo do dia? Os problemas que chegaram para você, as pessoas que você confrontou, conviveu, falou, desde o amanhecer até o final do dia. Qual foi seu comportamento mental? O que gerou, o que pairou na sua mente? O que você produziu? Foi positivo? Foi negativo? Você tratou bem as pessoas? Fez alguma boa ação? Você sorriu para alguém? Você respondeu com delicadeza? Ou seja, tudo isso durante o dia é o programa espiritual para aquele dia 30 de abril. E qual foi a nossa postura diante desse dia? Esse é o nosso programa reencarnatório. Então não tem como você avaliar as suas tarefas, as tarefas que você tem na instituição, o compromisso que você tem na empresa que você trabalha, o compromisso familiar que você tem, fazer comparações com aquela outra pessoa que mora sozinho, vai na casa espírita uma vez no mês, na casa religiosa. Não dá para você comparar, porque ela tem o dia igual você tem. Então todos estão envolvidos dentro de um programa divino. Por isso que ele fala, vou repetir aqui, olha só que bacana quando a gente vai conversando e entendendo assim. Claro que semelhante recurso pode constituir um caminho para a edificação da confiança, sem ser, contudo,
a providência ideal. Que bacana. Paulo de Tarso, trechinho do Evangelho de Paulo a Timóteo. Paulo de Tarso, em suas recomendações a Timóteo, esclarece o problema com traço firme. Com traço firme. Olha o que ele fala para Timóteo. É imprescindível guardar a fé e a crença em sentimentos puros. É esse conteúdo vibratório que nos nivela no sentido de mais ou menos importância, que nos nivela a todo ser da terra e do plano espiritual. Quando nós falamos que não somos melhores do que ninguém, quando nós falamos que não importa a condição social, não importa a posição que eu tenho no emprego que eu trabalho, qual é a minha posição dentro da família. Eu tenho mais recursos do que o outro. Isso não importa, porque isso é a conjugação necessária à minha vida, as provações que eu tenho. Agora, olha o que ele fala. É imprescindível guardar a fé e a crença em sentimentos puros. Todo mundo tem sentimentos. Qualquer tarefa na face da terra, dentro da visão espiritual, ela é importante. Ela é fundamental. Responderemos por cada segundo da nossa existência em termos de comportamento íntimo, sentimental. Por isso que quando desencarnamos, não importa se eu fui presidente, se eu fui trabalhador de tarefas simples na terra, se eu tinha uma empresa, se eu não tinha, se eu era desempregado, se eu morava só, se eu morava com um reduzido número de pessoas. Não importa. Nós já falamos aqui também nas aulas que ficam gravadas aí. Nós não caímos aqui por acaso, nós não estamos num programa familiar à toa, sem sentido, sem explicação, não. Tudo tem sentido. Onde você mora, quem você conhece, com quem você convive, com quem você trabalha, com quem você constitui a família, qualquer atividade profissional, tudo é importante. Sentimentos puros em qualquer situação. É isso que nos nivela no sentido espiritual. Todos somos importantes para a espiritualidade superior. As orientações são para todos nós trabalharmos o nosso campo moral. A orientação é para quem rouba, para quem é criminoso, para todos, para quem é santo, para todos. Para quem tem conhecimento direto na fonte religiosa, para quem não tem, é para todos. A vida, essas informações, a vida dá um jeito. Ela chega para todos. Não tem como você chegar no plano espiritual e falar: eu não tive essa informação, eu não conhecia isso. Não existe isso, porque a vida vai dar um jeito. De maneira que todos nós vamos receber de igual maneira as oportunidades necessárias a avançarmos no plano evolutivo. Sem isso, vamos lá no texto, sem isso, o homem oscilará na intranquilidade pela insegurança do mundo íntimo. Não tem como reclamarmos. Nenhum de nós. Na hora da visão panorâmica, da consciência, quando ela se tornar viva em nosso íntimo, na avaliação de nossos atos, de nossas condutas, nenhum de nós fugirá a esse momento. Pietro Baldo tem um ensinamento no seu livro chamado A Lei Divina, quando ele fala que todos nós, todos, vivemos a lei divina, a lei de Deus. Ela é para todos nós.
todos, independente de crença religiosa, independente de ser religioso ou não, todos nós estamos envolvidos nessa lei de Deus, onde hoje ou amanhã estaremos vivenciando ela na sua justa aplicação. Enquanto isso, enquanto não vivenciarmos esses ensinamentos na sua pureza doutrinária, nós haveremos de sofrer consequências na lei de ação e reação. Mas todos viveremos fielmente a lei divina, a lei de Deus. Vai chegar para todos nós. Não tem como fugirmos, porque senão não seríamos filhos de Deus, nosso Pai. Senão teríamos privilégios. Uns receberiam mais do que o outro, e não acontece isso perante a providência divina. Aí ele fala assim, ó, vamos colocar para vocês aí. A consciência obscura ou tisnada inclina-se invariavelmente para as retificações dolorosas como consequência, gente. É a lei, em cujo serviço podem nascer novos débitos. Lógico, porque nós estamos vivenciando com livre-arbítrio de escolha positiva ou negativa. Vou aceitar os acontecimentos da vida com dignidade, com o Evangelho de Jesus, os seus ensinamentos, ou vamos repetir erros? Se eu repetir erros, vou arrumar novos débitos. Quando a criatura se caracteriza pela vontade frágil e enfermiça, ou seja, quando eu não estou envolvido nesse pensamento divino, nessa vontade firme de querer acertar, de querer arrumar, de aproveitar a vida, como ela nos surge, dentro de uma programação no qual nós estivemos presentes na sua formação, na sua programação, com os mentores que hoje nos assistem. Quando falo isso, não é pensando que eles fazem por nós. Ah, por que eles deixam passar por isso? Porque nós precisamos passar. Não tem como ser diferente, meus irmãos. Olha as lições trazidas com clareza, com detalhes. Por isso que nós falamos, o nosso estudo é uma mensagem hoje, não importa, né, o número de slides, o tamanho dessa mensagem, mas olha como isso é profundo, é uma mensagem pequena, mas olha a profundidade do seu conteúdo. Quem de nós não está vivendo essa orientação? Quem de nós pode falar que essa mensagem não é para você? Todos nós precisamos dessas orientações ao longo de nossa vida. Ao longo de nossa vida. É diário. Ele vai finalizando, né, indo para o final e fala assim, ó. Os aprendizes do Evangelho devem recordar o conselho paulino, a passagem lá que Paulo falou com Timóteo, que se reveste de profunda importância para todas as escolas do cristianismo. A mensagem é para todos, indistintamente. A mensagem é para todos. Quando você olha assim, né? Lembra, a espiritualidade está nos vendo. Nós não estamos sozinhos. Na hora que você está sozinho num quarto, numa sala, não pense que você está sozinho. Não pense. Emmanuel tem uma mensagem que ela fala assim, sabe quem você é? Quer saber quem você é? Observe o que você pensa na hora que você está sozinho.
Observe os seus desejos quando você está sozinho. Você vai descobrir quem você é. Porque nós somos o que fazemos, o que pensamos. É isso. E ele finaliza assim, ó, o divino mistério da fé, o divino mistério da fé viva é problema de consciência cristalina. A mente tem que estar bem, tem que estar em nível superior. Trabalhemos, portanto, por apresentarmos ao Pai a retidão e a pureza dos pensamentos. Temos que nos corrigirmos. Temos que fazermos por onde. Temos que acordarmos. Porque esse movimento é diário. Temos que estar atentos, gente, naquilo que a gente faz, naquilo que a gente pensa. Na hora que você estiver falando com alguém, pensa, você está sendo digno diante do Evangelho? Está sendo útil aquilo que você está falando? Não estamos falando para ficar pregando o dia todo, não, para ficar rezando o dia todo, não. Não é isso. Quando você foi confrontado com alguém te xingou, brigou contigo, a tua mente teve um comportamento digno? O que vai na tua mente durante o dia? O seu preparo para dormir tem sido digno de alguém que conhece o Evangelho? Nós conhecemos o Evangelho, não podemos falar que não. Nossa consciência não vai deixar passar nada. O momento crucial nosso vai ser no plano espiritual quando desencarnarmos. Mas a pergunta que fazemos, nós vamos esperar chegar lá para ver o que a consciência vai se deparar? Ou nós podemos começar a aplicar essa mensagem agora, hoje, para ir já nos preparando para o futuro, ao longo da nossa vida. Que Jesus nos ilumine, nos proteja. Nós agora convidamos a todos a fazermos uma oração, finalizando a nossa reuniãozinha, nosso trabalho, e orando pelos irmãos que mandaram seus nomes para tratamento à distância. Amado Mestre Jesus e amigos espirituais, Mãe Maria Santíssima, obrigado por essa noite de estudo e reflexão. Te pedimos as bênçãos, não por merecimento, nós não temos, mas por nossas necessidades, pela insegurança que ainda temos, por não conseguirmos colocar a nossa mente em sintonia perfeita, ideal ao longo do dia. Muitas das vezes falhamos, nosso pensamento declina. Por isso, Senhor, te pedimos forças e amparo para acordarmos a cada momento do dia, buscando corrigir aquilo que está errado, no campo das nossas ações, no campo do sentimento, no campo mental. Que essas vibrações que nos envolvem, pelas esferas superiores que nos assistem, possam ser dirigidas a todos aqueles que estão em sofrimento, para todos os nossos irmãos que estão na luta para a correção de seus erros, de nossos erros, porque todos nós estamos na mesma condição, cada um no seu nível, no seu momento. Que a tua paz, que o teu amor, que o amor de Mãe Maria Santíssima nos proteja, esteja conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Muito bem, meus amigos.
Agora, aquelas imagens finais do trabalho social que a gente faz, né? Nós temos um trabalho social toda terça-feira, às 18h30, e atendemos aí as famílias carentes, mães, gestantes, e se aproximando aí das condições financeiras que a gente vai arrecadando através disso aí, do seu trabalho, da sua doação, dessa campanha permanente. Nós então fazemos um trabalho de distribuição de cesta básica, de enxovalzinho para as mães carentes, quando tem, essas mães estão no período de ganhar seus meninos, tá bom? Quando isso acontece, a gente traz fotos aqui, e aqueles que quiserem que a gente encaminhe separadamente, igual esses dias nós recebemos aqui de uma padaria vizinha pães, toda semana tem doado pães para nós. Então nós fizemos foto específica, como é uma coisa específica de uma pessoa que está ganhando para nós, está intermediando, né? Nós fizemos foto, mostramos para eles, mostramos a gente distribuindo isso lá no posto de assistência, fizemos um áudio de agradecimento e encaminhamos. Então, se você precisar disso também, quem está através de você te ajudando nesse trabalho de arrecadação, pode fazer isso, que a gente prepara e faz as fotos, enfim. E o convite sempre presente, constante, para quando quiser conhecer o nosso trabalho, para que possa ver aquilo que está sendo feito com os recursos, que vindo através dessa campanha só é para uso da cesta básica e do enxoval. Tá bom? Que Jesus nos ilumine, nos proteja, curta o nosso vídeo, dê lá o joinha toda semana, isso é importante, para que contribua com o nosso canal e possamos continuar aí com esse trabalho, tá bom? Quarta-feira que vem vamos trazer um novo estudo para a nossa reflexão. Um abraço carinhoso a todos, até lá.